Tropical FM. Redação Tropical. Bom, de volta com o nosso Redação Tropical 9h31. Chegou a hora da nossa entrevista do dia. E hoje, 21 de abril, dia de Tiradentes. Por que não falar sobre o assunto, conhecer melhor essa história, né, nossa, que é uma história mineira, né? Sim. Brasileira, né? Uma história muito importante, né, para todo mundo aí. Afinal de contas, foi daí que partiu aí, né, a nossa independência. Começou o projeto da nossa independência no Brasil. Cortar os laços com Portugal, né? Exatamente. Hoje estamos aqui com Roberto Paiva, ele é historiador, e é justamente sobre isso, para a gente entender um pouco mais sobre a importância desta data. Quem foi Tiradentes, né? Qual que é a importância que ele tem, principalmente para a sociedade mineira. Bom dia, Roberto. Bom dia. Bom dia, Roberto. É um prazer estar aqui na Rádio Tropical. E, primeiramente, para não fugir do costume, eu gostaria de mandar um abraço para todos os meus alunos lá do Cefet. E deixar o meu carinho a eles aqui, tá bom? E aos meus familiares, as pessoas que estão acompanhando essa entrevista. É, porque ele é professor também, né, gente? Roberto já esteve com a gente numa entrevista, Pois quando nós falamos eu ia- sobre Timóteo, né? Exatamente, né? Há um ano atrás nós Isso. fizemos um documentário para o nosso portal. 60 anos de Timóteo. Exatamente. E o Roberto, né, foi o nosso mestre que mostrou tudo, contou a história. Aliás, se você ainda não assistiu, vá lá no nosso portal, né? Tá lá no podcast, o quadradinho podcast, você já tem acesso aí ao nosso canal do YouTube. Ou pode ir lá no YouTube também, né? Rádio Isso. Tropical Minas, e procurar a matéria 60 anos de Timóteo, uma matéria muito bacana. E que o Roberto foi aí um mestre de cerimônias aí, né? Mostrou tudo pra gente e contou essa história maravilhosa do nosso município de Timóteo, que agora completa 61 anos. Lembrando que ele também já foi vereador por alguns mandatos aqui no município, né? Então conhece muito bem o poder público, professor de história, né? Roberto, então hoje nós vamos falar sobre 21 de abril, né? Sobre Tiradentes. Quem foi Tiradentes? O Tiradentes, ele é uma figura emblemática na história do Brasil, especialmente de Minas Gerais. Lá em Ouro Preto ele é referendado, em São João del Rei, que é a sua cidade de nascimento. E ele ganhou essa notoriedade porque o movimento da Inconfidência Mineira, ele foi um movimento que foi parte do que foram os movimentos embrionários para fazer com que o Brasil sonhasse em sua perspectiva de independência. Tá certo? Então, hoje está muito em moda a gente falar sobre engajamento, tá certo? Então, eu queria aqui fazer um link, fazer uma análise que a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Conjuração Pernambucana, elas não foram movimentos isolados. Quando os inconfidentes, eles ousaram contestar o domínio de Portugal e a coroa portuguesa aqui no Brasil, eles não tiveram essa ideia simplesmente como se fosse uma coisa local. Eles sofreram influências dos iluministas, que foram os pensadores que nós tínhamos na Europa, que influenciaram a independência dos Estados Unidos, influenciaram a Revolução Francesa, influenciaram praticamente todas as independências dos países da América Latina. E eu gostaria até de chamar a atenção, porque Timóteo tem uma particularidade que é muito interessante. Quando você pega as cores e os lemas da Revolução Francesa, né, que os franceses fazem até biquinho para falar, né, liberté, égalité e fraternité, né, que são os principais lemas dos iluministas. E Minas Gerais, ela tem a bandeira que seguiu esse mesmo dizer, essa mesma ideia, libertas quais será também, né, a liberdade e integridade. E seguindo aqui em Timóteo, muito interessante é que a nossa bandeira de Timóteo, ela é uma sequência dessa ideia de liberdade, que ela tem essas cores vermelho, azul e branco, da Revolução Francesa, sabe? Dessa ideia que foi implantada pelo pensamento iluminista, tá certo? Então, é muito interessante você entender que Tiradentes, ele teve um papel mais relevante, mais destacado, justamente por ele ser uma pessoa que, como ele exercia esse papel de alferes, né, ele fazia uma ligação
entre a região de Minas Gerais ao Rio de Janeiro, tá certo? Que chamava Caminho Novo. Então, nesse trecho que ele transitava, ele pregava essas ideias. Só que essas ideias, o Tiradentes, ele assimilou essas ideias por influência de outros dois inconfidentes, que é o Tomás Antônio Gonzaga e o Cláudio Manuel da Costa, que são advogados, que são estudiosos, que são pessoas muito cultas e que tinham toda uma bagagem de estudo, de conhecimento, e era muito normal naquela época que essas pessoas que tinham poder aquisitivo, elas mandavam os filhos para estudar na Europa. E esses filhos dessas pessoas que tinham poder aquisitivo, eles vieram para o Brasil trazendo essas ideias do que estava acontecendo no mundo, porque não existia rede social, não existiam os órgãos de comunicação da forma que ele existe hoje. Então, essa comunicação, ela fez com que esses pensamentos fossem assimilados, e o Tiradentes, por ele transitar e pela característica dele, diz que ele era muito comunicativo, que ele era uma pessoa que tinha uma oratória muito boa, e ele era contestador. E na condição dele de alferes, ele não estava satisfeito com a questão do salário, sabe? Sim. Ele que iniciou todo esse movimento, ele iniciou, né? esse processo justamente contestando aquela condição de desvalorização que tinha em relação à condição pessoal dos militares, tá certo? Mas o movimento Inconfidência Mineira, a razão primeira dele foi a insatisfação em relação à cobrança de impostos, tá certo? Nós tínhamos um imposto aqui no Brasil, em Minas Gerais, né, nos estados que tinha aqui no Brasil, quando você vai tratar dos lugares que teve exploração de ouro e de pedra preciosa, você analisa que são os estados interioranos que não tem mar, né, que é Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. E no caso de Minas Gerais, essa questão ela foi tratada justamente como uma forma de contestar o poder do Estado, a autoridade, né? E o governador, né, ele impôs uma cobrança forçada que chamava-se derrama, sabe? Que é a cobrança forçada do quinto. A política da coroa portuguesa, ela impunha aos mineradores pagar 1/5 do que eles extraíam. E não podia, qualquer movimento de ouro que fosse em pó ou em pepita, ele era considerado contrabando. Então, todas as regiões que exploravam ouro, elas tinham uma casa de transformar, né, que transformava esse ouro em pó ou em pepita para ouro em barra, sabe? E o governo brasileiro, né, na época, o governo de Portugal, eles imprimiam um carimbo nessas peças, nessas barras de ouro, e só podia transitar quem tivesse esse ouro nessa condição. E quando a pessoa levava, por exemplo, 100 gramas de ouro, eles tiravam os 20%. Tá certo? Para transformar em barra. Então, o governo cobrava imposto dessa forma, justamente com uma fiscalização rígida. E o que ocorreu aqui no Brasil foi que, em Minas Gerais, que o ouro foi diminuindo, tá certo? A exploração em grande escala, da forma que foi, ele foi diminuindo, principalmente o ouro de aluvião, ele foi diminuindo de tal forma que o governo não aceitou, né, essa situação do governo de Minas Gerais e impôs a derrama. Essa derrama era uma cobrança forçada. Eles entravam nas casas das pessoas e pegavam a aliança, colar, tudo que tivesse, toda peça que tivesse de ouro, eles resgatavam das pessoas e tiravam dessas pessoas para completar a quantidade de ouro que a coroa exigia. Então, essa insatisfação, ela veio com essa cobrança forçada do quinto. Ô Roberto, nós vamos fazer um rápido intervalo, né? Já a gente volta e nós vamos dar sequência, então, a essa história, tá bom? Continue ligado aí. Muito bem, voltamos daqui a pouquinho depois do intervalo, né? Com a nossa aula de história hoje aqui no feriado de 21 de abril.
Redação Tropical. Estamos de volta com o nosso Redação Tropical nessa manhã de terça-feira, hoje 21 de abril, e a história da nossa entrevista é justamente essa, história de Tiradentes, né, Mayra? Isso mesmo. Hoje nós estamos recebendo o Roberto Paiva, ele que é historiador. Nós vamos dar sequência, então, Roberto, a essa história aí de Tiradentes. Pra gente continuar aqui, é importante falar o real nome dele, né? Joaquim José da Silva Xavier. E foi conhecido como Tiradentes porque ele tinha prática, né? Como dentista. Na história do Tiradentes, ele sofreu a influência de criação do tio dele, né, o tio Domingos dele. E esse tio, ele era dentista prático, né? E por ele exercer, antigamente, não tinha todo esse trabalho que nós temos hoje, um trabalho que é do odontólogo, né? Antigamente, as pessoas deu dor de dente e arrancavam o dente. E ele teve, em função dessa habilidade que ele tinha de tirar dentes, ele recebeu esse apelido. Então, o Tiradentes, ele foi minerador, ele foi militar, ele foi dentista e foi comerciante. Tropeiro, né? Então, assim, ele era uma pessoa que tinha muitas habilidades e muitas profissões. Essa imagem, né? Muito se fala sobre a imagem de mártir de Tiradentes. Essa imagem dele corresponde à realidade ou foi construída depois? Essa imagem dele foi construída depois, porque o Tiradentes ele foi enforcado, ele morreu em 1792. Lá no Rio de Janeiro. Até chegar em 1889, que foi o ano de proclamação da República do Brasil, essa imagem do Tiradentes era daquela pessoa que traiu, que foi contra o sistema monárquico, foi contra o governo do Barão de Barbacena e que representava uma contestação ao absolutismo. Mas ela foi construída justamente no início do processo de construção da República aqui no Brasil, a partir de 1889. Virou uma figura de mártir porque ele, dentro da perspectiva da Inconfidência Mineira, se vislumbrava um país livre, um país com outro modelo, porque a Inconfidência Mineira contestava o sistema monárquico, né, e sonhava, almejava um sistema onde que já estava acontecendo em outros países, que era a questão de transformar este país em uma nação republicana, tá certo? Então, essa imagem dele como um líder libertador, que desejou que o país se transformasse num país livre, ela foi construída na primeira república da história do Brasil. Então, tem uma frase que é dada de autoria a Tiradentes, né? Vamos fazer deste país uma grande nação, se todos quisermos. Então, essa frase ela só foi conhecida não na época que o Tiradentes existia, ela só foi dita, inclusive existe dúvida se ele disse isso mesmo, né? Ela só foi dita a partir de 1889, sabe? Que é uma das frases que foi atribuída à autoria a Tiradentes. E como que a figura de Tiradentes foi usada politicamente, né, ao longo dos anos, principalmente no período da República? Ela foi usada justamente para mostrar que um país republicano, ele é um país que tinha uma característica mais a ver com o tempo que nós estávamos vivendo. Então, como os outros países, o mundo estava contestando aquele sistema anterior, a figura de Tiradentes foi uma figura que foi relacionada com liberdade, que era um dos princípios do pensamento iluminista, um dos princípios da Revolução Francesa, um dos princípios da independência dos Estados Unidos, né? Quando você vê, por exemplo, o mundo, ele cria símbolos, sabe? O Brasil criou na imagem do Tiradentes um símbolo de pessoa libertadora, de uma pessoa que representa aquele brasileiro que queria que o brasileiro fosse um país independente, autêntico, que tivesse sua autonomia, sabe? Então, essa ideia de autonomia, ela foi dada na figura de Tiradentes, daquela figura da pessoa que buscou
a melhor condição de vida para todos os brasileiros. E naquela época o próprio governo já sabia da importância de Tiradentes e a força que ele tinha. Tamanha crueldade como foi feito. Ele foi enforcado, depois esquartejado e foi espalhado parte do corpo dele por toda a cidade, né? Exatamente. Aquilo ali era para falar assim, olha o que acontece com quem contesta a autoridade do poder da coroa portuguesa. Tá certo? Então, inclusive, no pensamento republicano, eles criaram uma imagem de Tiradentes muito próxima da imagem de Jesus Cristo. Sim. Sabe? E é a imagem que ficou simbólica, né, pelos pintores, pelas pessoas que construíram a imagem de Tiradentes, é aquela figura simbólica com barba, cabelo grande e com uma corda pendurada no pescoço, representando que ele foi enforcado em função de todos, sabe? Como se ele tivesse sofrido, em prol de uma sido humanidade. penalizado por defender todas as outras pessoas, tá certo? Todos os outros brasileiros. Ô, Roberto, trazendo para os dias atuais, nós vivemos hoje uma polarização política, né? Exatamente. Mas vamos imaginar, se Tiradentes estivesse vivo, quais as causas que ele provavelmente defenderia? Olha, sendo ele uma figura que esteve do lado contrário ao poder, eu imagino que ele estaria dentro de uma ideia assim, de defender os mais pobres, de defender as pessoas que são excluídas, de defender, contestar o sistema, né, contestar o Estado, tá certo? Então, eu imagino que o tempo que o Tiradentes viveu é muito diferente do tempo que nós estamos hoje, sabe? Muitos anos, eu imagino que a ele não seria uma figura assim como nós temos hoje, nem de petista nem de bolsonarista. Nem direita nem esquerda, né? Sabe, eu acredito que seria uma figura neutra. Não neutra. Ele teria posicionamento. Mas não defender esses dois lados. Não é assim. É porque o Tiradentes, as pessoas acham que ele era de uma família pobre. Ele não era. Sabe, a família do Tiradentes tinha minas, tinha mais de 50 escravos. Então, assim, os pais do Tiradentes, eles não eram pobres, eles eram considerados uma classe intermediária dentro da estrutura de Minas Gerais, tá certo? Dono de mina, dono de escravo, dono de fazenda, sabe? E eu imagino que ele estaria muito mais próximo do pensamento dos partidos de esquerda do que de direita. Sim. Sabe? Porque... Mas, pela figura, por exemplo, olha para você ver, essa pergunta que você me fez é muito interessante, mas ele era militar, sabe? Olha para você ver. Que aí liga, né? Então, você me colocou numa situação aqui, porque mas o bom é isso, é pra gente pensar. Eu não sou mãe de Ná, sabe? Perguntinha capciosa, né? Capciosa. Agora, você veja bem, mas ele esteve do lado dos oprimidos. E a ligação de falar que a família dele é uma família de posse, até porque a profissão dele naquela época tinha que ter uma certa posse para poder você ser médico, né? Dentista naquela época é uma coisa que só as famílias que tinham condições, né, poderia ter um filho que se formasse, né, nessa situação. Eu vejo, quando as pessoas falam sobre Tiradentes, eles falam assim, ele era o único pobre que tinha no movimento da Inconfidência. Ele não era, assim, pobre. Ele era uma pessoa que ele tinha uma característica diferente das outras, porque os outros, eles faziam parte daquela nata, né? Eles eram advogados, eles eram escritores, né? Religiosos, né? Porque a sociedade, ela tinha a coroa, tinha os nobres e tinha o clero. O Tiradentes, ele vinha na camada abaixo, sabe? Que era aquelas classes, os soldados naquela época, era uma classe chamada de classe popular, tá certo? Então, dentro dessas características, ele era assim, o que tinha menos influência política e econômica em relação aos outros. Ô Roberto, para a gente finalizar, nosso tempinho já está acabando, qual que é a importância de se manter viva a memória de personagens, né, como Tiradentes nos dias atuais? Olha, é importante que se mantenha essa figura, né, essa valorização,
dessas figuras. Por exemplo, quando você cria assim, por exemplo, simbolicamente, quando fala assim, Estados Unidos, a pessoa fala assim, Estátua da Liberdade, sabe? Aí você tem as figuras que são simbólicas, né, nos Estados Unidos, alguns presidentes que foram abolicionistas, alguns presidentes que lutaram para melhorar as condições das pessoas, né, que nós temos nos Estados Unidos, as figuras, que eu não vou nem falar aqui, o que eu acho que todo mundo sabe, né, quais foram, né, e quando você fala em França, quando você fala em todos os países, eles têm os seus símbolos. A imagem de Tiradentes, ela é simbólica para o Brasil, justamente porque quando se contestou a monarquia e quando contestou o poder do Estado, que era um poder autoritário, quando criou um novo momento, com outra perspectiva, aí valorizou um país que dava poder à população, liberdade de votar, liberdade de ter suas atividades econômicas, liberdade de ter autonomia do país. Simbolicamente, o Brasil realmente se transformou no que se almejava diante do que era o resto do mundo. Por exemplo, o Montesquieu, que é um dos iluministas, quando ele propôs ao sistema republicano, que seja presidencialista ou parlamentarista, com a divisão entre poderes de executivo, legislativo e judiciário, isso foi copiado, isso foi adotado praticamente pelo mundo inteiro, principalmente o mundo ocidental, sabe? Então essa ideia foi muito importante. E essa ideia estava no que os inconfidentes copiavam. E quando o Tiradentes ele divulgava essas ideias, ele falava que era possível que o brasileiro não sofresse tanta penalização com impostos, com autoritarismo, com prisões, com tortura, com tudo que sofreu, ele realmente foi simbolicamente uma figura muito importante. E sabe, eu vejo pessoas querendo desconstruir a imagem de Tiradentes, eu acho errado, porque o país tem que ter símbolos, Com certeza. O país tem que ter cores, Sim. sabe? E essa valorização, isso faz sentido, porque nós temos que ter um sentimento de valorização do que é nosso, do nosso pertencimento. Nosso patrimônio, vamos dizer do nosso assim. patrimônio. Minas Gerais, azul, vermelho e branco. Brasil, verde, amarelo, azul e branco. Certo? Então, assim, não podem roubar nossa bandeira, não pode tirar a cor da nossa bandeira e fazer mau uso dela, igual aconteceu recentemente. Sabe? A bandeira, a questão de ser patriota e de ser brasileiro tem que estar relacionado com os valores que o Brasil foi criado. Sabe, ele passou a existir, né, com a representatividade que a bandeira brasileira nos ofereceu, tá certo? E as cores, tá certo? Tá certo. Roberto, muito obrigada pela sua participação. Obrigado pela sua aula de história pra gente por hoje. essa aula, né? Nossa Senhora. E aproveito para recomendar também o pessoal para conhecer uma cidade histórica aqui de Minas, que é Tiradentes. Eu tive a oportunidade de conhecer. Conheço. E vale muito a pena. São João del Rei também, que fica próximo ali. Ouro As Preto. duas. Ouro Preto. Conheço as três. Pois, muito bem. Maravilha. Roberto, muito obrigada, viu? Meu agradecimento a vocês por esse carinho, sempre vocês estão me chamando para vir aqui, e todo o meu respeito a vocês, e desejo assim que o Brasil realmente tenha sorte, tenha o crescimento, e que seja realmente uma grande nação, simbolicamente e representativamente na figura do Tiradentes. Isso aí. E eu vou mais além. Você que nos ouve e nos assiste nesse mundão de meu Deus aí, espalhado por esse Brasil inteiro, venha conhecer mais Minas Gerais, porque Minas Gerais não é só pão de queijo não, viu? E nem queijo. Minas Gerais tem uma história incrível de ser contada ali. E o nosso Brasil, né, a história do nosso Brasil passa toda por dentro de Minas Gerais. Certo, professor? Com certeza. Inclusive, as pessoas não relacionam, mas, por exemplo, Antônio Dias tem esse nome em função de um dos bandeirantes que veio de Ouro Preto e se instalou aqui, Alfié, né? Ouro Fiel, sabe? Então, assim, a nossa região aqui tem muito lugarzinho gostoso da gente passear,
E tem uma relação muito grande Remete a toda essa história, né? com a história da Minas colonial, da forma que ela surgiu. Não pense que Timóteo e o Coronel Fabriciano Ipatinga surgiu em função só de indústria. Ela surgiu em função do tropeirismo, em função da mineração, em função dos primeiros pioneiros que vieram para cá, que eram pessoas que se identificavam com uma ideia de fazer Minas crescer, de fazer a cidade crescer, de prosperar, com esse espírito mineiro de fazer comida gostosa, de criar, de ter os seus bichinhos para criar. Então isso aí é Minas Gerais. Né? Por tradição. Aliás, essa história o professor conta no nosso documentário de 60 de Timóteo, a história dos tropeiros, exatamente. Colonização, tá tudo ali, né, do município e tudo mais. Exatamente, está lá Bacana, no nosso Roberto. portal, viu? Um abraço. Obrigado, Roberto. Obrigada. Valeu, gente. Ó, tá chegando ao fim o nosso Redação Tropical desta segunda-feira. A gente fica por aqui, mas o Redação volta amanhã às 9 da manhã. Vem aí o nosso Bom Dia Tropical. Tropical, credibilidade na informação. Tem música e notícias, aqui é muito